vê o que se passa neste momento na Grécia? Um bocado. Assim, o que se passa na Grécia é a mesma coisa que se passa aqui. Não, olha, desculpa lá, mas não é bem assim. A Grécia é mais esperta do que nós, porque bate o pé e afirma que não aceita as leis da comunidade, e ela tem toda a razão, porque a comunidade e a Merkel não manda na União Europeia. Não querem austeridade, já estão fartos dela, não é? Têm a razão de não querer, foram eleitos democraticamente, portanto. O governo está tentando fazer o máximo possível para conseguir restabelecer a capacidade financeira deles. Então, eles vão jogar com todos os meios, né? Acho que tem boas ideias. Agora, pô-las em prática vai ser muito mais difícil, né? Devido à conjuntura económica da própria Europa. Perdão não digo, mas que dessem tempo para estabilizarem as coisas como deve ser. Agora, perdoar não. Eu acho que são mais inteligentes, não se estão a deixar enrolar por eles. Porque aqui não nos comeram a pele ainda porque ainda não calhou. Só estamos só o ossinho. Se calhar são mais rígidos que os portugueses. Se calhar os portugueses deviam ter feito o mesmo. E o que é que diz em relação à postura do governo português? O governo português não tem ajudado muito os gregos a conseguir aquilo que querem. Pois eu acho que ele também está muito cauteloso, o Passos escreve sobre isso, mas não sei. Acho que certamente haverá muita coisa que nós não sabemos deste lado, só pode. É a única conclusão a que eu posso chegar, e penso que é a única conclusão que qualquer português pode chegar, é que haverá de certeza alguma justificação para isso mesmo estar a acontecer. Não é? Falta de solidariedade do que tem, que sofre de bullying e depois justifica como sofreu bullying, que também vale a pena fazer aos outros. O que é que acha da postura da Alemanha no meio disto tudo? O que é que acha da postura da Alemanha? Pelo que tenho lido, a Grécia foi um dos países que muito contribuiu para que a Alemanha seja aquilo que é hoje. Né? E, no entanto, a Alemanha, a senhora Merkel, está a virar as costas e isto está mal. Porque se estamos na União Europeia, deviam ser todos solidários uns com os outros. É que a Alemanha que ficou a dever, não foi mais ninguém. E agora quer a guita. Claro, está a pôr, mas os outros também já puseram pela Alemanha. Olha os gregos. Porque é que a Alemanha agora também não tem um bocadinho de consciência e não dá um bocadinho de abertura mais para as pessoas não sofrerem tanto, visto as pessoas estarem a viver na maior miséria, pior do que nós? Normal, cada um puxa para o seu lado e quem tem dinheiro anda, quem não tem fica parado, não é? Até os países do norte que já não estão tão folgados como estavam aqui há uns anos, não é? E por isso é que os leva a não querer, não damos àqueles porque pode-nos faltar a nós, está a ver? Está a ver qual é a jogada deles. 9, 10... Eles morrer todos esses gajos. 1, 2, 3, 4... Está a falar dos portugueses ou dos gregos? 7, 8, 9, 10... É geral, mas os portugueses, especialmente este governo que está aí. É assim, eu não desgosto do nosso governo, eu apenas só acho é que eles deviam andar mais em cima dos corruptos. Porque o problema do nosso país é a economia paralela e a corrupção, isso não há hipótese. O que se tem passado na Grécia é o que se tem passado em Portugal. Só que lá foi mais descarado. Aqui estão encobertos. Estou sem emprego, estou sem ordenado e o pouco que estou a receber ainda me roubaram, está a perceber? Isto é tudo uma cadeia que roda, quando falha alguma coisa, quem é que vai pagar? É o desgraçado do povo. São os gatunos, 2, 3, 4... E então ouço pessoas a dizer assim, votaram nele, agora aguentem-se. Infelizmente eu digo, eu dou a minha cara, eu votei nele, só que me enganei. E agora votava num partido como o Siriza aqui em Portugal? Eu vou ser sincera. Eu sempre disse, para mim era o António Costa, mais nada. Não sei se era necessário ser mesmo igual, mas que fazia falta um governo diferente, fazia, sem dúvida. Bem, diferenças do atual, isso de certeza. Agora o resto, vamos ver. Mas nada de fazer uma experiência também, num governo de coligação, por exemplo, com o Partido Socialista ou com outros partidos. A esperança é a última a morrer e nós temos de ter alguma esperança em alguém ou em alguma coisa, por isso... Só nos resta acreditar, não é? Só nos resta esperar que algum dia isto melhore, não é? O que está acontecendo hoje em dia no mundo é muito complicado, né? A gente acho que tem que caçar uma igreja para todo mundo rezar, pedir a Deus, para que tudo mude e fique todo mundo em paz. Bem-vindos ao Franco Atirador. Hoje o assunto é a Grécia. Bom, e para o debate de hoje temos então o Nuno Teles, que é economista e é blogger do Ladrões de Bicicletas. O André Brandes do Amaral, que é advogado e é blogger no Insurgente. A Sandra Monteiro, que é diretora da edição portuguesa do Le Monde Diplomatique. E o Pedro Brás Teixeira, que é economista e investigador na nova School Business and Economics. Assim é que é, não é? Bem-vindos. E vamos então dar início. Queres começar, Nuno? Sim, senhora. O assunto é a Grécia.
A vitória do Syriza criou novas condições de possibilidade na Europa, pelo menos assim parece. E a questão é perceber se é possível ou não uma Europa diferente, se é possível ou não políticas diferentes por parte do governo. Estamos literalmente numa trincheira, não sei se na Primeira Guerra Mundial, e aquilo que eu queria perguntar ao André Brandes Amaral era basicamente o seguinte: nessa trincheira, de que lado devem estar os portugueses? Do lado dos gregos ou dos alemães? Devem estar do lado deles próprios. E do lado deles próprios não é, com certeza, do lado dos gregos. Ou seja, acho que os portugueses devem procurar mostrar que estão, de facto, numa situação completamente diferente da Grécia. E os esforços que foram feitos nos últimos 3 anos foram precisamente nesse sentido. Ou seja, foi de procurar equilibrar o máximo possível as contas públicas do Estado, foi procurar reduzir o endividamento, que tem sido difícil. E esse problema não foi colocado na Grécia? Eles têm 26% a menos do produto, não foi colocado na Grécia? Eles não fizeram exatamente o mesmo programa? Foi diferente porque as condições da Grécia eram... Os problemas gregos são muito mais graves julgo que o governo português, nos últimos 3 anos, esteve muito melhor do que os governos gregos. Para além de que depois temos que ver diferenças, quer dizer, há diferenças no razão de ser do Estado grego, porque é que tanta gente depende do Estado grego, porque qual foi a importância do Estado grego, do Estado, para a estabilidade da Grécia depois da Segunda Guerra Mundial, que não foi aqui em Portugal. Portanto, são condicionantes históricos que eu acho que é importante ter em conta, e depois também a questão cultural, quer dizer, os portugueses não são os gregos, não são os espanhóis, a forma como reagem é diferente. Mas também não isso são facilitou. alemães. Não são os alemães, não, mas, sem André, dúvida nenhuma, senão não teríamos os problemas que temos. Eu confesso que fico um bocadinho admirada com esse posicionamento, porque, por exemplo, só mesmo a título de exemplo, eu estive a ver alguns números e com 2007 e 2014 a Grécia é claramente o país que faz a maior redução profundas e que alteraram estruturalmente o tecido económico e, portanto, a receita foi aplicada com violência e dureza na Grécia, não é assim? Sim, sem dúvida nenhuma, mas como disse bem, foi no tecido económico, não foi no Estado. Aliás, agora o que está a acontecer é que o governo, o Syriza, promete apresentar reformas estruturais do Estado. Eu não acredito nessas reformas, não estou a ver que eles vão conseguir apresentar grande coisa. Mas, de facto, agora aquilo que é prometido são as reformas estruturais. Cá em Portugal também foi feito isso, foi procurar destruir muito do tecido económico e não se foi tanto, do meu ponto de vista, à razão do mal, à raiz do mal, que é a estrutura do Estado. O Estado e não está interessada em resolver o problema de raiz. E, por isso, coloca-se perante 2 possibilidades. Ou continua com as políticas de austeridade, como temos andado a seguir, ou volta outra vez para a política despesista, que nos conduziu ao endividamento. E este também é o problema grego, mas, como me disse, é muito mais grave que o português e é essa que está a grande diferença. Vamos ver se encontramos um outro lado da barricada num Teles. Está de acordo com esta análise do André? Não, faz-me até um pouco confusão a ideia de que os gregos não fizeram reformas estruturais. Nós fizemos, quer dizer, reformaram o sistema de pensões, despediram funcionários públicos, fizeram as mesmas reformas laborais. A diferença com Portugal é que fizeram isto a dobrar ou a triplicar. E isso nota-se nos resultados do ajustamento orçamental. Ou seja, como é que a Grécia passou de um déficit mais de 10% a um superávit. Passou com um custo na economia de 25% do PIB e com um desemprego também de 25%. E faz-me também aqui um pouco confusão esta ideia, porque o que é que nós somos diferentes da Grécia? Porque a Grécia, quando muito, tinha um nível de endividamento público maior que o português. Mas Portugal tinha um nível de endividamento privado, externo, bastante mais alto que o da Grécia. Na verdade, no final, quando nós vamos ver em termos líquidos o que deve cada país, Portugal deve mais em termos líquidos do que a Grécia em relação ao seu PIB. E este é que foi o problema que nos trouxe à crise. Não foi um problema de despesismo, mas sim de falta de competitividade das economias periféricas. E aqui temos Portugal, Espanha e Grécia com configurações diferentes, mas o problema estrutural foi sempre o mesmo. Por isso, o problema dos gregos é o nosso problema. E a luta que os gregos fazem hoje também deve ser a nossa luta. Não se pode dizer que Portugal está numa situação melhor que no início da crise? O Governo diz que está numa situação melhor e que, portanto... Como é que se mede a situação melhor? O Governo faz uma pequena nuance, que os portugueses Obrigado pela resposta. estão pior, não é? Como é que é? Não, é que a nuance é tão irónica... Os portugueses estão piores e a economia está melhor. O desemprego está nos níveis que está. Nós não estamos melhor, do ponto de vista de rendimento,
de emprego, pobreza e de que foi feito. E, entretanto, nós sabemos o que é que se passou em Portugal, que não se passou na Grécia. Houve um abrandamento da austeridade. Isso foi o que Syriza agora conseguiu. Houve um abrandamento da austeridade em Portugal, sobretudo começa agora a ser visto neste orçamento, com alguma reposição de algumas coisas. Que há eleições isso, este ano, claro, não? com certeza. Mas isso teve reflexo no consumo. E é isso que explica a ligeira recuperação do consumo, que se vê em algum crescimento económico, mas que não se vê do ponto de vista de recuperação da economia de uma forma sustentada no futuro de redução do desemprego. E eu não consigo vislumbrar quais serão as fontes de crescimento económico para o nosso país neste quadro, como também não consigo ver para a Grécia e neste atual acordo. Peço desculpa, é que o que é que está diferente e que está melhor agora? As contas públicas estão mais equilibradas e nós temos finalmente em Portugal uma conta corrente com o resto do mundo que é bastante mais positiva. E, ou seja, neste momento o crescimento económico que está a acontecer em Portugal é um crescimento que não se baseia na contração de mais dívida. E, portanto, nós não estamos a onerar as gerações futuras, como estamos a acontecer no passado. No passado, nós tínhamos níveis de desemprego. Nós tínhamos níveis de desemprego muito mais baixos, sem dúvida nenhuma que sim. Mas era à base da contração de dívida. Ou seja, nós estávamos a viver com o rendimento que íamos receber daí a alguns anos. Sim. E este é que é o grande problema. Sim, e, portanto, agora, nós sabemos que a partir do momento que aumenta o consumo, aumentam as importações. Ou seja, se esta tendência se prolongar no tempo, o aumento de consumo e o crescimento económico que daí vem vai se traduzir no aumento das importações. E aí vamos voltar ao problema, ao problema que o André está a identificar. Ou seja, se nós aumentamos as importações, nós vamos ter que nos endividar. Nada de estrutural na nossa economia mudou. Entretanto, a única coisa que mudou é que ficámos mais pobres. Mais pobres, importámos menos e as coisas equilibraram-se. Isso é um facto. Como aconteceu na Grécia, exatamente o mesmo. Pedro Brás Teixeira, mas há um outro caminho para sairmos desta isto é possível um país decidir que há um outro caminho ou tem que contar com os parceiros europeus? O que parece atualmente é que os gregos decidiram, enfim, uma camisa de 11 varas, que era, decidiram por um lado que não faziam a austeridade que os alemães lhe impõem e por outro lado não tomaram como consequência a possibilidade de saírem do euro da Europa, querem manter as duas coisas. Isso é possível? Bom, neste momento não parece que os gregos tenham de facto evitado a austeridade. Aliás, eu gostava só de falar previamente sobre uma questão que era sobre o facto do Syriza estar duplamente impreparado para assumir funções do governo. Um primeiro lado tem a ver com o facto dos partidos radicais não quererem ser poder. Isso é verdade, era verdade para o Syriza até há algum tempo. Era verdade para os verdes alemães, e é muito curioso porque o Joschka Fischer, que foi líder dos verdes alemães, disse que a batalha política mais difícil da vida dele foi que ele levou 20 anos a tentar convencer os verdes alemães a serem um partido de governo. E vemos cá em Portugal, o Bloco de Esquerda, uma cisão fortíssima entre aqueles que não querem participar no governo e aqueles que querem fazer parte de soluções de governo. Portanto, estes partidos de extrema esquerda têm um problema de, em algum momento da sua vida, não quererem sequer fazer parte do governo. Ora, um partido que não quer sequer fazer parte do governo não se está a preparar para ser governo. Esse é um primeiro aspecto. Mas o Pedro acha que isso é uma questão importante? Não será importante ou mais importante ter ministros como o Varoufakis, que são pessoas extremamente bem preparadas? Já lá vou. Não concordo. Outra questão, digamos, não é tão significativa, mas tem a sua importância, é o facto de não terem qualquer tipo de experiência de poder. E o Syriza, quando entrou, cometeu uma série de erros que são próprios de quem não tem experiência nenhuma. Hostilizou a maior parte dos seus potenciais aliados e as condições que a Grécia foi obrigada a aceitar acabaram por ser mais duras se não tivesse hostilizado tanto os seus parceiros. Portanto, esta forma como o Syriza quis condições mais duras do que aquelas que estavam acordadas com o governo da Nova Democracia. Não tivesse hostilizado tanto... Havia um governo que, se tivesse sido reeleito, já se tinha comprometido a cortar 20% das pensões e aumentar o IVA. Não consigo ver qual é o contrafactual.
Quer dizer, o contrafactual seria um Syriza não ter hostilizado tanto todos os outros membros do Eurogrupo. Em relação ao governo, portanto, não é em relação a uma continuidade das políticas Era um Syriza que não tivesse cometido aqueles erros todos iniciais. Mas não acha que o problema diz que o problema também pode ser visto o inverso? Diz que a extrema-esquerda não quer ser poder. Não, eu não disse isso. Não, mas que em geral é reticente a ser poder. Mas, no entanto, aquilo que se verifica é que, sendo poder, o centro-direita e o centro-esquerda nunca fazem políticas substancialmente diferentes. Fazem políticas muito aproximadas. Não é natural que quem se oponha a essas políticas o queira fazer, tendo a capacidade de as fazer diferente? Não, repara uma coisa. Há duas coisas muito diferentes. Um é querer fazer políticas diferentes. Outra é nem sequer querer fazer parte de soluções governativas. Mas, que não é o caso do Syriza neste momento. Eu vou confessar a minha perplexidade, porque em relação ao Syriza ficamos então naquele discurso que é preço por ter cão, preço por não ter cão e preço por ter o cão preso. Primeiro é porque não queria ser poder, agora é poder e não pode ser poder. E em que é que ficamos? Não disse isso. Eu não sei qual é que é a vez. Conquistou esse poder com certeza. De uma forma legítima, democrática, tem tido, aliás, um forte apoio popular, como tem assistido, e esse é o quadro em que nos encontramos neste momento. Sim, mas neste momento há aqui, pronto, é uma coisa que vamos ver nos próximos tempos, saber se este governo está igual ao Holanda ou não. Sim. Ou seja, o Holanda apareceu a dizer que vamos mudar tudo e agora connosco é que vai ser, e o Holanda engoliu tudo. Mas o PSF tinha experiência de governo. O PSF tinha experiência de governo. Bem lembrado. E bastante. E neste momento o Syriza está, vamos ver até que ponto, transformado no Holanda. Não acha que a posição de Portugal é um bocadinho de contrassenso? Porque é assim, se os gregos conseguissem um conjunto de alívios das políticas de austeridade, elas seriam extensíveis, certamente, aos excelentes alunos portugueses e aos, se calhar, alunos não tão bonitos em relação aos alemães, mas aos irlandeses. Nós não deveríamos estar a rezar para que haja uma alteração das políticas do ponto de vista social. Mas é que assim há duas questões que é preciso tomar em atenção. Para já, nós é evidente que se foram fornecidas quaisquer tipo de benefícios aos gregos, é evidente que Portugal vai reivindicar. Claro, mas não está a obstaculizar. Eu vi, foi a Maria Luísa Albuquerque. Agora há aqui uma questão que é preciso fazer uma distinção. Não, mas é que assim a distinção é fazer a distinção entre a situação da Irlanda e a situação de Portugal. Sim. A Irlanda está numa situação muito mais confortável do que Portugal. Porque se houver houver problemas, houver uma subida das taxas de juros, a Irlanda não vai ser os países mais atacados. Pelo contrário, Portugal vai ser o primeiro país atacado. Portanto, nós estamos na linha da frente. Se nós é que estamos numa posição mais arriscada, nós é que nos precisamos de distanciar mais da Grécia. Mesmo que isto seja um teatro. Mesmo que seja um teatro. Paguemos o preço da coesão e da solidariedade e da identidade europeias. Isso também depende do que Bom, eu vou pedir, já voltamos, pedir à Sandra, que não vou fazer nenhuma pergunta concreta, porque já vi que havia tomar muitas notas, terá muito a dizer. Pois, eu acho que, bom, em primeiro lugar, da extrema-esquerda ou que não têm, de facto, participado em governos, o que realmente não é o caso do PCF em França, por exemplo, mas que possam não ter tido uma estratégia de poder. Isso não me custa nada a admitir, tal como não me custa nada a dizer que, por exemplo, a família social-democrata não tem cuidado de encontrar as condições materiais para sustentar os valores e os princípios que diz defender. Não é? Portanto, acho que de parte a parte há fragilidades. Mas, quer dizer, não é disso que estamos a falar neste momento, não é? Como estava a dizer, o Syriza é neste momento poder, numa situação de absoluta assimetria de poderes na Europa e, portanto, estando numa situação de imensa incerteza sobre o que vai acontecer, partindo de uma situação de catástrofe social tão grave, que eu penso que é fácil pensar que para os gregos esta incerteza
será minimamente consciente, é ela própria motivo de esperança. Todos os negociadores assumiam uma posição de submissão, não é? A fuga de depósitos na Grécia. Eu sei que partiu do princípio que havia uma impreparação do governo grego. Eu não parto desse princípio. Acho que, de parte a parte, as duas partes, não é? Por um lado, as instituições europeias e, por outro lado, o governo grego, indo à negociação, mas sem uma posição de submissão, não é? Sandra, eu acho que não se pode... Há uma parte escondida do processo negocial, isto é, quando os alemães negociam com os gregos, não estão a negociar apenas os valores económicos de um acordo de bom senso, estão também a negociar uma possível evolução política da Europa. Claro. Se os gregos triunfarem nessa negociação, abre-se provavelmente caminho ao Podemos e a outros partidos que provavelmente os alemães não estão interessados nisso. Não há esse facto. Pois, eu acho que essa negociação escondida, não é, existe parte a parte. Provavelmente. Por isso é que só com o evoluir da situação é que nós vamos perceber até onde é que se vai chegar. Vai-se conseguir apenas, num primeiro tempo, estancar a austeridade ou mesmo reverter algumas medidas que já estavam acordadas pelo governo de Samaras. Agora, eu acho que nós estamos aí, para já, com todo o grau de incerteza, nós estamos numa fase em que... até me custa que se diga que o Syriza é de extrema-esquerda, porque o programa essencial com que eles aparecem é um programa que, eu diria que há umas décadas atrás... Uma década. O programa que o Syriza está a apresentar agora recolheria o apoio da social-democracia europeia. Quer dizer, eles apresentam medidas de estabilização da crise... Foi o mundo que mudou de sítio ou foram os sociais-democratas que mudaram de sítio? Tudo se foi alterando, não é? Isto é, o que se alterou foi que houve uma cada vez maior financiarização da economia, os circuitos comerciais e a liberalização do comércio foram avançando, a social-democracia entrou num pântano do qual eu não sei como irá sair, presumo que os próprios também não sabem muito bem como é que irão sair deles, mas chamaram um programa de enfrentar a crise humanitária, dando, por exemplo, eletricidade a 100 mil famílias, por exemplo. Algum de nós faz ideia do que é 100 mil famílias sem eletricidade? Penso que são 300 mil que são sem eletricidade, não é? Pessoas, não é? Mas em termos de famílias, são 100 mil. Serão, porque depois eles contam os agregados familiares. Relançar a economia real parece-me um ponto absolutamente... Claro que depois não se sabe, dado o padrão de especialização produtiva que têm estes países, Portugal, a Grécia, etc., como é que isso vai ser feito dentro dos constrangimentos que existem, porque, como dizia o Nuno, o problema estrutural não foi resolvido. Mas isso não é responsabilidade do Syriza? Será no futuro, mas não é até agora, não é? Claro, porque eles estão numa primeira linha de conseguir dar... digamos, parar com políticas de crueldade social. Só fazer uma pergunta, que é, em relação à crise política, nós temos uma crise política que levou a países como este. Nós, a Europa em geral, nós estamos sempre em crise, não era isso que eu estava a perguntar. Mas temos uma crise na Europa que levou a uma alteração estrutural, ou pelo menos aparentemente estrutural, em vários países, do ponto de vista de emergência de partidos populistas, à direita ou à esquerda. Como é que é possível alterar uma situação desta percepção de uma certa crise democrática em que os eleitores votam, mas o seu voto não significa uma decisão? Tem uma sensação de que há uma decisão feita no quadro europeu. Como é que é possível... Como se o voto fosse inútil. Sim. Como é que é possível... Isso é um problema sempre da Europa, mas nunca ninguém, a grande maioria das pessoas se importou. Antigamente, um governo correspondia à votação de um orçamento, hoje o orçamento vai ser, enfim, não digo escrito, mas balizado de uma forma muito forte em Bruxelas e em Berlim. E, portanto, a democracia, aquele poder básico de votar e discutir o orçamento, parece que fugiu, não é? Mas isso agora leva-nos... Bom, isso levava para uma discussão ainda muito mais ampla do sentido da liberdade, não é? Eu, por exemplo, a democracia, para mim, é indispensável, sem dúvida nenhuma, mas a liberdade não se esgota na democracia. E, por vezes, o que eu vejo, e olhar para a história dos últimos 30 anos da democracia portuguesa, é que nós vemos que a liberdade das pessoas foi muitas vezes cortada por orçamentos deficitários,
e por linhas, por políticas que foram orientadas pelos nossos governos, e muitas vezes o governo, por exemplo, tinha uma soberania monetária, era ele que desvalorizava a moeda ativa, ou seja, eu sabia o que é que ele ia fazer. No entanto, quando ele fazia, por exemplo, desvalorizações do escudo, as pessoas eram muito mais prejudicadas do que seriam hoje. Mas não eram prejudicadas de uma forma igualitária? Não, isto é, sim, porque quando tu desvalorizas, havia uma diferença. há um conjunto de pessoas havia que uma sofrem um diferença, conjunto que é como da a inflação, sociedade. que eu acho que é uma coisa que priva imensas pessoas da liberdade. Que é um mas imposto. não priva apenas os mais poderosos. Não, priva principalmente os... Nunca tivemos um desemprego tão alto como Mas a inflação, só respondendo, a inflação é um imposto que prejudica essencialmente os mais pobres. Porque são os primeiros rendimentos que vão ser prejudicados, são as pessoas mais pobres. Quem vive de rendas são os principais, são os primeiros. Não, se eu tiver níveis de renda... Por exemplo, como é que tu enquadras isto numa sociedade e numa Europa em que acha normal subsidiar e salvar bancos, e nós em Portugal já temos uma cadeia. Sim, mas eu não te chamei a Europa. Sim. Mas é isso que acontece na prática, não é? E não consegue subsidiar empregos. Como é que isso se enquadra? Mas isso tenho que fazer uma salvaguarda, porque estás-me a colocar essa questão, sendo de direita, presumo eu. E quando houve a falência do Lehman Brothers e a crise começou, aliás, a crise já tinha começado, mas rebentou, em 2008, e no blog onde me insiro, as pessoas que estão mais próximas ideologicamente de mim, fomos muito críticos, eu fui bastante crítico contra as defesas dos bancos. Ou seja, eu acho que os bancos deviam ser deixados cair e, portanto, falir. Aliás, é por isso, nos Estados Unidos da América, que se vê a falência vê-se como um processo de proteção relativamente aos credores e não como um fracasso, como aqui é visto, não é? Não correu muito bem no Lehman Brothers. Não, mas vamos ver. Não é isso. O que eu acho é que, aliás, na altura, em 2009, até tive a oportunidade nas eleições de referir isso, no Insurgente, e às vezes, um programa onde o Nuno também foi, de rádio, de chamar a atenção para o risco dos governos socialistas na Europa e em Portugal, o PS que estava no governo estava a fazer isso, que estava a intrometer-se na salvaguarda, por exemplo, no BPN, e em outras situações. Foram 6 bancos em 6 anos em Portugal. E isso iria impor em causa o futuro do Estado Social. Porque os Estados não estavam, e na altura os grandes ideólogos daquele PS, que ainda existem e que estão agora neste PS atual, defendiam que era preciso um novo New Deal e um estímulo de investimento estatal à semelhança do que foi feito na década dos anos 30 do século passado, portanto, e esquecendo completamente os níveis de endividamento dos Estados na altura, com os níveis de endividamento do Estado naquela em 2009, e o que é que isso iria ter de consequências negativas para o Estado, para a capacidade de financiamento dos Estados, como aconteceu, e que depois iria ter de consequências negativas para a própria manutenção do Estado Social. Portanto, eu, pegando aqui no que a Sandra disse, eu também acho muito grave a situação de pessoas que vivem sem eletricidade. Agora, eu não acho que isso deva servir de pretexto para seguirmos políticas que nos agradam. Porque, por vezes, de boas intenções está o inferno cheio, como se costuma dizer. De que é que me vale estar a seguir políticas que vão ainda mais, no futuro, e no futuro muito próximo, impossibilitar a sua continuação. Ou seja, eu vejo às vezes tirar apenas proveitos políticos disto. E isto é o que eu sei na Syriza. Mas eu acho que a situação... E já agora, também um pequeno comentário, Joana, relativamente ao que o Mas deixa-me só dizer uma coisa, é que a situação é esta. Quem governou a Grécia durante estas décadas todas foi o Bloco Central. Sim. Portanto, quem trouxe a Grécia à situação que se encontrava antes da implementação das políticas de austeridade foi o Bloco Central. Depois, quem governou a Grécia durante estes anos a seguir à queda do Lehman Brothers, ou seja, após 2008, foi o Bloco Central. Portanto, quem impôs a austeridade, quem desenhou e concebeu essas políticas e as impôs, muitas vezes de uma forma pouco democrática, na minha perspectiva, nomeadamente na Grécia, foi o Bloco Central. Portanto, a questão é, não devemos escolher políticas para nos agradar. André, só para concluir, a minha pergunta é, eu discordo e interpelo sobre isso. Eu acho que as políticas são para agradar às pessoas, são para melhorar a vida das pessoas. Também, com certeza. São para melhorar, para fazer uma sociedade melhor, construir uma sociedade mais justa, uma sociedade onde as pessoas possam viver com mais qualidade. E, portanto, se estas políticas, nem as que foram antes da austeridade, preconizadas pelo Bloco Central, nem as durante, serviram para isso, mas para que é que elas servem? Se eu sei, e acredito que muita gente no Syriza saiba, que determinadas medidas que eles querem implementar vão prejudicar
a prossecução de outras medidas importantes para o crescimento e para a ajuda das pessoas mais necessitadas. Mas porquê? Não é o que a realidade mostra. Porque não há maneira depois de continuar o financiamento. Isso é impossível, não é? Não há O Estado, Deixa-me passar a palavra no Telmo já várias vezes. Eu agora gostava também de fazer outro, mas pronto, só para o Estado de Direito depende só para ver se a gente consegue equilibrar-se nada, mas... Bem, não, é só fazer... Há uma nota aqui interessante porque eu acho que se articula entre o que foi a crise financeira internacional e a situação neste momento da Grécia. É um pouco pegando naquilo que o André disse, que é a questão dos bancos. Os bancos foram a origem da crise financeira internacional. Eu não disse isso, é? Isso estou eu a dizer. Deixar cair os bancos foi uma experiência tentada, durou 2 dias, e viu-se quase foi quando o Lehman Brothers foi à falência, de facto, durou 2 dias. A partir desse momento teve que se nacionalizar logo a maior seguradora norte-americana, senão, nós sabemos quais são as consequências, se não tivesse existido essa intervenção, o cenário seria alguma coisa como também seria, já agora, também seria catastrófico se as medidas de austeridade não tivessem sido aplicadas na Grécia em 2000. Isso é meramente especulação. Então como é que havia o dinheiro? E isso articula-se com outra questão agora, que é, no momento em que nós estamos hoje, o Syriza foi obrigado a fazer um acordo dentro da União Europeia com a arma de pressão sobre o governo de Syriza foi exatamente a banca privada, que está dependente de financiamento público, neste caso do BCE. E aqui, hoje no Syriza, foi todo o argumento de apoio ao sistema financeiro em 2008. E aqui temos de ter acho que temos que começar uma discussão sobre que sistema financeiro é que nós queremos. A questão é, se os bancos não podem ir à falência, pode haver banca privada? Acho que esta se um banco como os bancos gregos, que estão dependentes de financiamento público, e isso é utilizado para fazer pressão bem-sucedida sobre um governo legitimamente democrático, que tipo de banco é que nós queremos? Não tem que ver também pelo facto do Syriza ir para a negociação já amarrado. No seguinte sentido, assim, se o Syriza se coloca a dizer assim, nós queremos que vocês acabem, queremos, é como a Miss Universo a dizer, nós queremos a paz no mundo, mas depende da vossa bondade, e não levamos até ao final a dizer por isso. Esse foi sempre o problema inicial do Syriza. Não tem a ver com impreparação, porque impreparada, quem, por exemplo, na Grécia argumentará que a dívida é sustentável, pelo menos o Syriza era o único a dizer, a chamar, perdão a expressão, os bois pelos nomes, quer dizer, uma evidência. No entanto, o Syriza teve sempre à partida um problema. Dizer, nós vamos romper com a austeridade, nós vamos permanecer no euro. A partir desse momento, colocam-se numa posição negocial que é mais frágil. Fraca. Que a minha esperança é o Syriza, são várias coisas ao mesmo tempo. Há uma discussão interna muito animada e que poderá evoluir para alguma coisa próxima daquela que já foi tentada, já foi discutida uma vez, que foi em 2012. Eu acho, aliás, o paralelismo do que se está a passar agora com 2012 bastante grande. Foi quando o Papa Andreu quis fazer um referendo às medidas de austeridade. Acabou, não é? Ele anunciou o referendo, vale a pena lembrar isto, ele anunciou o referendo em França, entrou no avião e quando chegou a Atenas já não era primeiro-ministro. Exatamente. Isto foi o que aconteceu na altura. Mas isso é porque a Europa é organicamente e geneticamente antidemocrática. Nós hoje temos isso é uma grande vantagem. Nós temos acesso a essas discussões. Ou seja, como nessa reunião, se não me engano, em Nice, há um grande trabalho do Financial Times sobre isto, em Nice, como a União Europeia basicamente organizou a saída de Papa Andreu e um novo governo tecnocrático do Papademos, se não me engano, e, ao mesmo tempo, organizou um golpe contra o Berlusconi na altura. Porquê? Porque não era de confiança de quem, de facto, tem poder na Europa, e isso é o Estado alemão. Basta, o Financial Times, que, enfim, está para o Bloco de Esquerda, como a Austrália está para nós, dizia que, infelizmente, os partidos da extrema-esquerda eram os únicos que tinham uma solução do ponto de vista macroeconómico interessante para os eleitores e com alguma razoabilidade. Acha que... Mas qual, concretamente? A saída do euro? A questão da impossibilidade do pagamento desta dívida e de nós não termos aquilo que alguns dos nossos economistas, onde não incluo o meu caro amigo, não termos uma coisa que é a austeridade
virtuosa, não é? A gente corta e austeridade acaba... inteligente, mais bombas. Acha que isso é um exagero? Não, é que assim, nesta negociação, vamos lá ver, há um problema grave realmente com a dívida grega, que é elevadíssima, mas... E mais elevada ficou, era 100, agora é 180 do PIB. Mas do outro lado, há a posição alemã que, e aqui julgo que os alemães terão alguma abertura para reduzir o esforço dos gregos com a dívida, desde que isso não se chame perdão de dívida. Mas eles os gregos propuseram uma coisa que era, no fundo, que foi dada à Alemanha a seguir à Segunda Guerra Mundial, que era uma indexação do pagamento. Isto eram pagos os juros e era abatida a dívida conforme o desenvolvimento da Grécia. Vamos lá ver. Vamos separar a questão. Há várias soluções técnicas possíveis. E isso é negociável. Agora, para os alemães e para o eleitorado alemão, chamar a isso perdão de dívida não é negociável. Mas isso acontece. Deixa-me só pôr aqui uma pequena... Mas isso acontece porque o Pedro acompanhará certamente até mais do que a imprensa alemã. A imprensa alemã tem sido uma espécie de quase lavagem cerebral, não é? Não há capa, eu há pouco tempo estive em Berlim, não há capa de jornal alemão que semanalmente, para não dizer com uma frequência ainda maior, não venha a acusar os portugueses, os gregos, os espanhóis, etc., de despesismo, de viverem em cima das suas possibilidades, de não honrarem os seus compromissos e de, sobretudo, eu acho que isto é que tem sido o grande mote de campanha na Alemanha, de ficarem com o dinheiro dos alemães. E, obviamente, não há contribuinte alemão que não seja sensível a essa argumentação. Mas, quer dizer, eu não diria que isso é uma campanha de lavagem ao cérebro por parte da imprensa alemã, julgo que reflete o sentimento mas reflete o sentimento, mas não a verdade, os factos. No sentido que a Alemanha, com esta crise, foi altamente lucrativa para a Alemanha. Não, essa tese... Mas não é verdade, nós ainda não chegámos lutas para o Pedro, vamos deixar o Pedro falar. Nós ainda não chegámos ao fim do jogo para se poder fazer as contas. Mas até agora. Digamos que a Alemanha não está na situação do tipo que se atira do arranha-céus e diz até agora tudo bem. A Alemanha tem lucrado com a crise, tem reforçado o seu poder na Europa e até a manutenção das políticas monetárias, tal como a conhecemos, e parece que se vão manter, do euro, é muito favorável à Alemanha, não concorda? Não, não concordo. Quer dizer, por um lado, em relação às políticas monetárias, estas taxas de juros muito baixas criam imensas resistências dentro da própria Alemanha, porque a Alemanha é um poupador líquido. E, portanto, a segurança social alemã perde com isto, os fundos de investimento alemães perdem com isto, o orçamento alemão beneficia com isso, mas no cômputo geral a coisa não é claramente favorável. A Alemanha não é uma economia fechada, há investimento fora. Claro. E depois, em relação a este superávit alemão, que tem não só, mas em larga medida com os países do Sul... Mas é uma política de Estado, esse superávit. É uma política de Estado, porque eles não tomam nenhuma medida para acabar com ele. Sim, mas é uma coisa que resulta mais da inércia e por omissão, acontece mais por omissão do que propriamente ser uma coisa planeada. Ou melhor dizendo, a política de Estado, que nem é propriamente uma política de Estado, é a política que os alemães sentem que são uma sociedade envelhecida e que precisam de acumular recursos, têm que acumular recursos para quando os ativos, as pessoas que estão, quando chegar à idade da reforma, a economia alemã não vai ser capaz de pagar as reformas, portanto é preciso ter de parte uma reserva importante. E vão explorar os jovens portugueses. E uma reserva importante vai estar à custa. Mas depois, caso... eu não sei, quer dizer, mas voltou-se a falar este ano, outra vez, pela voz do próprio Syriza, que ainda em 2015... Ainda que o mais desejável fosse a Alemanha sair do euro. Exatamente. Mas, no caso, quer dizer, no caso da Grécia sair do euro, só isso provocaria um prejuízo enorme à Alemanha e faria com que aqueles lucros contabilísticos que estão lá, que ganharam imenso... E seria favorável, nesse cenário, nós sairmos do euro? Há muito tempo que defende a nossa saída do euro. Eu não defendo a saída do euro. Eu prevejo
que é uma coisa diferente. Ou seja, eu não recomendo... Eu, à sua conta, já comprei 2 meses lá de sardinha por causa do seu livro. Qualquer dia passo-lhe a fatura. Bom, acho que a Sandra... Sandra, interrompe, faz favor. A mim parece-me evidente que os déficits que estão a ser acumulados no Sul têm como contraponto os excedentes que estão a ser acumulados, nomeadamente na Alemanha. Assim como os lucros que estão a ser acumulados no sistema financeiro são o contraponto direto dos rendimentos que estão a ser retirados ao trabalho. Portanto, isto acho que a crise tem fluxos, fluidezes relativamente compreensíveis neste momento. Diferentes países em considerar que, por igual, os cidadãos desses países beneficiaram ou foram prejudicados com as políticas, não é? Porque se é verdade que estarão com certeza muitos investidores, aforradores, bancos na Alemanha muito melhores, também é verdade que os alemães, como trabalhadores, não estão a beneficiar dos ganhos de produtividade que estão a ter há décadas. Também é verdade que cada vez mais se foram generalizando os mini-jobs, que o sistema de pensões tem muitas dificuldades também. Enfim, partem de dificuldades a outros níveis quando comparadas com as nossas. Diferentes patamares. Claro. Assim como há pouco também se falava dos média na Alemanha e eu acho que não se pode dizer que isto seja apenas este intoxicar que houve de uma determinada visão de quais são as causas da crise e da visão essa da qual decorreram as soluções que acabaram por ser consideradas normais. E que é todo esse discurso dos preguiçosos, dos que têm dívida pública, não o era. Era o endividamento externo, o endividamento privado. A dívida pública portuguesa descontrolada é uma consequência da crise, não é? Exato. Mas assim como isto acontece com... O que os média alemães disseram é equivalente ao que disseram os outros. A generalidade da comunicação social reproduziu, e então nas televisões é de facto Mas imenso. Não há de alguma forma, digamos, uma forma particular da cultura alemã, da associação, nomeadamente linguística, a dívida à culpa, a questão da hiperinflação nos anos 30, isso não condiciona também algumas respostas do ponto de vista da população? Claro que sim, mas por outro lado, a população portuguesa, em acreditar nas perspectivas culturalistas, não é? Sim. Eu acho que há políticas monetaristas que são herdeiras. Isto é, acho que a história alemã facilita que sejam eleitos governos que têm políticas económicas monetaristas. Isso acho que sim, assim como se pode dizer... Mas não mais do que isso. Isto é, acho que faltam muitos estudos nesse sentido, não é? Assim como também acho que se pode dizer que a narrativa que foi generalizada aqui em Portugal para justificar, mentindo sobre a opinião pública portuguesa, de que esta solução era boa e que nós tínhamos culpa na situação anterior, também é de alguma forma devedora de um país em que a financiarização não tinha avançado tanto assim como noutros países e em que, portanto, também com uma tradição cultural, religiosa, em que as pessoas têm muito a ideia de que pagam as suas dívidas, as pessoas têm a ideia da honra. Enfim, acho que podemos encontrar isso. Mas, para mim, o fundamental é que, assim como os média e os poderes políticos, económicos, etc., foram responsáveis por convencer as pessoas de que as causas eu penso que, neste momento, já ninguém acredita que a austeridade possa levar a um crescimento sustentável. Agora, a questão que agora penso que se vai colocar... Algumas pessoas ainda acreditam, Sandra, contra todas as evidências, contra toda a realidade, esbarrante com a testa contra o muro, algumas pessoas ainda acreditam que a austeridade pode eu acho que as pessoas que acreditam vão continuar a acreditar, claro. Porque a proposta lhes interessa. É mais ou menos porque a austeridade lucra-se. Mas só para terminar só com isto, que me parece que é, atualmente, a grande... questão que vai estar em cima da mesa, e aí eu acho que, só observando o que vai acontecer agora, é possível acabar com a austeridade e, portanto, ter alguma hipótese de crescimento e de controlar a dívida, não é?
Porque é como aquela brincadeira que se diz, porque é que usas maquilhagem para ficar bonita, então porque é que não ficas, não é? Então, se a austeridade era para controlar a dívida, porque é que a dívida cresce cada vez que se aplica, não é? E cresce de que maneira? E de que maneira? De uma forma completamente insustentável, que toda a gente sabe que não vai ser possível pagar. Mas para mim a grande pergunta vai ser esta. É possível parar a austeridade dentro dos condicionamentos dos tratados europeus, da zona euro, etc., ou com a sua... Exato, e com os transatlânticos e tudo mais que aí vem, ou a resposta que a União Europeia e o FMI, etc., vão dar ao que está a acontecer na Grécia, vai ser a forma de radicalizar, em diferentes sentidos, à esquerda e à direita, não é? De radicalizar os povos da Europa. Sim. Eu não sou favorável à austeridade, ninguém é favorável à austeridade, porque ninguém gosta de problemas. Não. Austeridade expansionista. Não. Criativa, inteligente, expansionista. As pessoas que viram foi nas políticas de austeridade um contraponto às políticas de despesismo, que parte de entender o Estado como um motor, através do investimento público, um motor económico. Despende e depois no futuro não há dinheiro para fazer... André, mas não achas que Deixa-me só terminar. O endividamento cria um ónus sobre as pessoas, como criou em Portugal, como criou na Grécia, como criou na Europa toda, que impossibilita as pessoas de poderem fazer investimentos e mas andar-se a pagar juros de dívida. Que eu acho, o endividamento público cresceu em 2008, 2009, com a crise. Cresceu, mas com base na dívida. Agora, uma coisa aqui que é importante... Estamos a falar de um crescimento muito modesto, com qualquer outro país. Continuar com a desculpa. Há um dirigente político, o Sr. Václav Klaus, que foi Presidente da República Checa, aliás, também foi Primeiro-Ministro, que muita gente não suporta, e ele chamou a atenção, porque na República Checa, vantagens e desvantagens da adesão à moeda única, e ele, que é um liberal, ele foi contra a adesão da República Checa à moeda única. E ele chamou a atenção de três coisas, que havia uma mesma política monetária, havia as mesmas taxas de juro, a mesma taxa de câmbio, mas no mercado da dívida as taxas de juro iam ser diferentes. E isso iria prejudicar países como a República Checa. E hoje, a República Checa tem uma economia que tem um crescimento fabuloso, tem um nível de pobreza bastante baixo, bastante menor, de pessoas de porcentagem da população que vive abaixo do nível do limiar da pobreza, muito inferior à portuguesa, e tirou vantagens, de facto, de não ter aderido à moeda única. Houve outra pessoa, que também muitas pessoas não gostam, que eu tenho uma forte admiração, que é a senhora Margaret Thatcher, que também foi contra a adesão do Reino Unido à moeda única, ao euro. Ela, inclusive, tem vários debates no Parlamento Britânico a referir isso mesmo. E uma das coisas que ela dizia é aquilo que hoje o Syriza diz, que é não quer receber ditames de Berlim, que é interessante. O que é importante é que... mas quando é o Syriza a dizer... Não é isso que eu estou a dizer. Aí é que está. Aí é que está a grande diferença. É que estes países, e o Sr. Václav Klaus, até se teria a aderir ao euro, mas para se aderir ao euro, os países têm que estar preparados, coisa que não acontece com a Grécia e que não acontece com o Syriza. Ou seja, o Syriza tem um programa político que não está preparado ou não se coaduna com a existência do euro. Porque para se estar no euro, numa moeda forte, é preciso haver poupança. Portugal, e esta é a poupança privada. Deixa-me terminar. É preciso não, uma mas poupança. deixa-me só perguntar-te isto. É assim, disse que o Syriza não se coaduna com o estar no euro. Mas a pergunta é, era possível Portugal terem políticas que se coadunassem com o euro tal como ele existe? Não. Portugal, quando entrou no euro, foi visto como um prémio, quando era um desafio. Era um desafio, porque o que era preciso era ter poupança, não poupança privada, porque o crescimento económico foi feito à custa de um endividamento público e de um endividamento privado. Mas porquê é que aconteceu esse endividamento? Como é que acontece esse endividamento? Há um novo setor bancário privado em Portugal, liberalizado, privatizado, segundo a regulação da União Europeia, que, devido ao processo de convergência e devido ao euro, começa a jogar o mesmo jogo dos bancos europeus. Os bancos portugueses começaram a ter acesso ao mercado de capitais e começaram a endividar-se lá fora para emprestar cá dentro. Eu deixo o economista responder. Às famílias e ao setor da construção. Mas a política orçamental, nos anos anteriores à adesão, foi profundamente errada.
porque a economia já estava superaquecida. E a política orçamental, deveria ter contrariado esse estímulo monetário, e o que fez foi exatamente a política orçamental, acentuar esse estímulo o déficit, monetário. Portugal cumpriu o Mas déficit. isso é que é um erro, porque nós não precisávamos de cumprir os critérios de Maastricht. Mas nós cumprimos. Mas isso foi um Mas o erro. que o Pedro está a dizer é que nós devíamos ir mais à frente. Exatamente. Portanto, porque cumprir os critérios que foram definidos, os critérios que foram definidos pela Alemanha, em que implicaram em Portugal, por exemplo, todo o processo de privatizações nas telecomunicações, na energia, durante os anos 90, que foi para abater a dívida pública. O que o Pedro me está a dizer é que todo esse processo de convergência nominal, que foi congelamento de salários, privatizações e uma redução do déficit público, não foi suficiente. Pois não foi. É porque, vamos lá ver uma coisa, é que os critérios... Os critérios foram fixados. Mas isso é uma coisa, mas é preciso perceber para que é que os critérios existem. E Espanha percebeu. Espanha foi muito para lá daquilo que os critérios existiam. Não, a Espanha só foi para lá depois de 2001, porque a economia continua a crescer, continua a ter uma bolha imobiliária, teve um endividamento externo, e aí já se esquece do endividamento. O endividamento privado espanhol cresceu muito mais entre 2001 e 2008 que o português. Porquê? Para a bolha do imobiliário. Em que é que isso resultou? O Estado recebeu mais impostos graças à bolha e teve um excedente. Um excedente. Isso colocou a Espanha numa posição mais favorável à de Portugal perante a crise europeia? Não. Porquê? Porque o problema não foi o endividamento público. A Espanha tinha um endividamento público menor que o da Alemanha. O problema era o endividamento privado e a situação de competitividade das economias. Foi exatamente agravado pela nossa política orçamental. O problema da Espanha? Não. O problema a Espanha não conseguiu, fez mais do que Maastricht exigia, mas não conseguiu dominar, apesar de tudo, a expansão da procura interna. Mas em Portugal... Mas não há um problema da construção da própria moeda. Quer dizer, eu lembro-me de lê-lo, aliás, e dizer que para haver uma zona monetária unificada tem que haver desenvolvimentos parecidos dos vários lados, e se não há esses desenvolvimentos tem que haver um orçamento para compensar isso. E, quer dizer, é muito difícil pôr uma mesma moeda a servir a Alemanha ou a servir Portugal e Espanha. E a verdade é que ela serviu a Alemanha e não serviu Portugal e Espanha, não é? Sim, mas também houve... Aqui assim, certo, mas eu estou a citá-lo. Espero que não se contradiga nesta altura. Não é? Mas houve claramente uma utilização deficiente das possibilidades. Nomeadamente, por exemplo, em Portugal, nós tivemos o governador do Banco de Portugal, Vítor Constâncio, a dizer que o investimento externo era uma coisa que não tinha importância nenhuma. Um país que tinha 10% de anos sucessivos. Sabe porquê? Porque era visto como um problema microeconómico. Nós estávamos na mesma zona monetária e déficits externos nacionais. Os países tinham desaparecido. Havia esse entendimento, que isso era um problema micro. Como há um déficit externo da Alemanha de Leste em relação à Alemanha Ocidental, que existe. E isso era visto na mesma forma. Obviamente. Porquê? Porque é que isso não se passa? Não há um problema na Alemanha, mas é um problema na Europa. De facto, nunca houve um orçamento. A Alemanha tem um orçamento federal que faz transferências. A Europa não tem. Há condições políticas para isso? Tenho muitas dúvidas. Nós não conseguimos decidir em relação à Grécia, não é? Não ficámos de acordo, mas vamos ter que encerrar. Naturalmente o debate não acabou, nem poderia acabar, aliás, porque todos os dias há desenvolvimentos novos. Queria agradecer a vossa presença e a animada discussão. E queria-vos lembrar que para a semana há mais um Franco Atirador e o assunto é violência contra as mulheres.